Boa tarde a todos. Quero agradecer a todos, agradecer a Deus, a presença do Renan aqui. Obrigado, Renan, pela sua presença. Peço ao nobre colega vereador Jesualdo que faça a chamada dos vereadores. Boa tarde a todos. Agradecer aqui a presença aqui do Renan, que trouxe uma notícia muito boa aqui para essa Casa de Lei, que o pedido aqui do vereador Jesualdo, 510 mil do deputado Emanuel Pinheiro, esse recurso aqui que vai estar melhorando muito a nossa saúde do nosso município, tá? Quero agradecer ao deputado. Consta só a ausência aqui do vereador Adnan. Em nome de Deus, a democracia declara aberta sessão extraordinária do dia 21/12/2021. Vou ler aqui o Salmo 90, versículo 1 e 2. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Amém. Mais uma vez eu quero agradecer a todos os colegas vereadores, vereadora Simone, nossos servidores, mais uma sessão extraordinária, para estarmos aí podendo encaminhar, votar alguns projetos que são relevantes aí à nossa sociedade. Expediente, leitura da ata número 15 de 2021. Discussão e votação. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Gostaria de pedir a dispensa de leitura da ata. Pedido dispensa a leitura da ata. Vereador Josias está em discussão. Continua em discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o pedido de dispensa da leitura da ata. A ata número 15 de 2021 está em discussão. Continua em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestam. Aprovada a ata número 15 de 2021. Moção de aplauso. Discussão e moção de aplauso. Discussão e votação. Moção de aplauso número 2 de 2021, de autoria do vereador Cláudio Pereira da Silva. Moção de aplausos número 2 de 2021, fundamentado para a primeira linha J do artigo 183 do Regimento Interno, em conjunção com o parágrafo 3º, inciso 5º do mesmo artigo, apresenta esta proposição à apreciação, discussão e votação, vazada nos seguintes termos. Moção de aplausos à senhora Jéssica Coutinho Mesono da Silva. Esta homenagem se dá por sua atuação, a qual cumpre todos os requisitos da lei, desenvolvendo um trabalho de excelência. Jéssica é natural de Sorriso, formada em zootecnia, tendo diversas formações e vem desenvolvendo um trabalho louvável junto aos agricultores familiares, pessoas simples, humildes e muito trabalhadoras, que não têm condições financeiras para contratar profissional específico da área de zootecnia e que dependem de sua produção para a sobrevivência de sua família. Por isso, a maior parte do serviço prestado pela Empaer é gratuito e por isso a empresa presta atendimento nas mais diversas áreas, atuando não somente na área técnica, mas também na social. Ante o exposto, atendidas as formalidades regimentais e legais, requeiro que fique constatado em ata desta sessão legislativa a moção de aplausos, com os cumprimentos extensivos do vereador que a esta subscreve. Clóvis Pereira da Silva, vereador autor. Moção de aplauso está em discussão. Só para destacar aqui o trabalho prestado pela Jéssica, servidora da Empaer, a qual está em parceria aí com a Secretaria de Agricultura Familiar do nosso município, prestando um grande trabalho à nossa sociedade, né? Orientando, capacitando e ajudando ali, principalmente os pequenos produtores do nosso município. Então, mais do que nunca, é merecidíssima essa moção de aplauso. Quero parabenizar e agradecer a Jéssica, por mais que é uma servidora remunerada, mas tem feito um diferencial ali na ajuda dos pequenos produtores ali. Então, essa moção de aplauso é para a Jéssica, como um gesto de agradecimento pelo grande serviço prestado aí. Moção de aplauso continua em discussão. Em votação.
Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado, moção de aplauso número 2. Ordem do dia. Apreciação, discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 20 de 2021. Título de cidadão jaciarense. Eu vou pedir para a Samanta ler, ela vai ler os nomes e aí nós vamos estar votando tudo junto. Projeto de decreto legislativo número 20 concede título de cidadão jaciarense ao senhor Joaquim Campos Dourado. Discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 21 concede título de cidadão jaciarense à senhora Laura Dorileu Cândido. Discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 22, título de cidadão jaciarense à senhora Luzia Caroline de Lucena Batista. Discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 23, título de cidadão ao senhor Victor Coimbra de Souza. Discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 24, título de cidadão jaciarense à senhora Ruth Tavares. Discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 25, título de cidadão jaciarense ao senhor Alan Christian de Araújo dos Santos. Discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 26, título de cidadão jaciarense à senhora Creuza Maria dos Santos Gomes. Discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 27, título de cidadão jaciarense ao senhor Domingos Brown. Discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 28, título de cidadão jaciarense ao senhor Edson Tavares da Silva. Discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 29, título de cidadão jaciarense à senhora Esther Assalim. Discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 30, título de cidadão jaciarense ao senhor Isaías Gomes de Souza. Discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 31, título de cidadão ao senhor João Gregório da Silva. Discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 32, título de cidadão jaciarense ao senhor José Soares de Medeiros. Discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 33, título de cidadão jaciarense à senhora Maria Isabel da Costa. Discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 34, título de cidadão jaciarense à senhora Nilza de Souza Mendes. Discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 35, título de cidadão jaciarense ao senhor Joelson Correia Reis. Discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 36, título de cidadão jaciarense ao senhor José Francisco José. Discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 37, título de cidadão jaciarense ao senhor Marcílio Leandro Bezerra. Discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 38, título de cidadão jaciarense à senhora Ruth Aparecida Pavan Mufato. Discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 39, título de cidadã jaciarense à senhora Maria Luísa Fonseca. Discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 40, título de cidadã jaciarense à senhora Edenice Miranda da Silva. Discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 41, título de cidadã jaciarense à senhora Elvira da Corte Faco. Discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 42, título de cidadão jaciarense ao senhor Gersino Gutler. Discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 43, título de cidadão jaciarense ao senhor Gilberto Vieira Fernandes. Discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 44, título de cidadão jaciarense ao senhor Darlote de Oliveira. Discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 45, título de cidadão jaciarense ao senhor Lázaro Ribeiro. Discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 46, título de cidadã jaciarense à senhora Luzia Soares Magalhães. Discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 47, título de cidadã jaciarense à senhora Natalina Braga da Silva. Discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 48, título de cidadão jaciarense ao senhor Helder Moura Cunha. Discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 49,
Título de cidadão jacerense ao senhor Nael de Moura Borges. Discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 50. Título de cidadão jacerense ao padre Jefferson Cleiton Vilhame Aragão. Discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 51. Título de cidadão jacerense ao senhor Valdemar Botura. Discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 52. Título de cidadão jacerense ao senhor Milton Majolo. Discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 53. Título de cidadão jacerense ao senhor Hardy Dockhorn. Discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 54. Título de cidadão jacerense ao senhor Euclides Tartari. Os projetos de decreto legislativo número 54 estão em discussão. Continua em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Aprovado os projetos de decreto do legislativo. Discussão e votação do projeto de lei número 50/2021 do Executivo. O projeto de lei número 50 foi retirado de pauta na última sessão. Não houve apresentação de emendas. Continua o mesmo. Vocês querem que leia novamente? Não? O projeto de lei número 50 dispõe sobre a autorização com encargos de doação de bem imóvel municipal para a empresa Conquista Nutrição Animal Limitada e da outras providências. Houve parecer jurídico favorável. Parecer da comissão favorável também. Pela ordem, presidente. Pela ordem. A gente tinha o objetivo de apresentar uma emenda nesse projeto, só que conversa com a prefeitura, não existe conta bancária para destinação para o esporte dos recursos, então a gente ficou de criar um fundo junto com a... Não, ficamos de criar um fundo junto com a... com a tesouraria, né, para nas próximas a gente ter essa opção de destinar o recurso para o setor de esportes. O projeto continua em discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o projeto de lei número 50. Discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei número 52 do Executivo. Houve a apresentação de 2 projetos de lei substitutivos. O primeiro substitutivo foi de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que ela só arrumou alguns erros materiais do projeto de lei sem alterar nenhum artigo do projeto. E houve a apresentação de um projeto de lei substitutivo de autoria do vereador Leônidas Leitão, em que ele faz uma revogação do parágrafo 4º do artigo 218 do Código Tributário Municipal. Vou fazer a leitura. Projeto substitutivo ao projeto de lei número 52, de 9 de dezembro de 2021, dispõe sobre as alterações da lei número 1060, que trata do Código Tributário do município de Jaciara, Mato Grosso, e da outras providências. Artigo 1º. A Lei Municipal número 1060, de 13 de julho de 2007, que dispõe sobre o Código Tributário Municipal de Jaciara, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 23A. Fica instituída a comunicação eletrônica entre a Secretaria Municipal de Finanças, Departamento de Tributos e a Procuradoria Jurídica do município de Jaciara e o sujeito passivo dos tributos municipais por meio do domicílio tributário eletrônico, sendo obrigatório o credenciamento mediante uso de assinatura eletrônica, de certificação digital ou uso de senha pessoal intransferível, observadas a forma, condições e prazos previstos em regulamento para pessoas jurídicas, concessionárias de serviços, delegatários de serviços, advogados regularmente constituídos, empresário individual e empresas optantes pelo Simples Nacional. Artigo 23b. A Secretaria Municipal de Finanças poderá utilizar o domicílio tributário eletrônico para realizar a comunicação com os contribuintes inscritos dentro do território do município de Jaciara. Artigo 23c. O sistema de comunicação eletrônica da Secretaria Municipal de Finanças preservará o sigilo fiscal. Artigo 23d. O credenciamento na Secretaria Municipal de Finanças na forma prevista em regulamento é condição para o início do atendimento e recebimento de comunicação eletrônica pelo sujeito passivo. Artigo 23e. O credenciamento do sujeito passivo no domicílio tributário eletrônico dispensa a publicação de quaisquer comunicados, notificações e intimações pessoais.
Artigo 23F. A comunicação realizada no domicílio tributário eletrônico do contribuinte inscrito, conforme o regulamento previsto nesse Código Tributário, é considerada comunicação pessoal. Artigo 23G. A contagem de prazo de quaisquer comunicações realizadas através do domicílio tributário eletrônico se inicia a partir da leitura do comunicado do ambiente virtual designado para acesso pelo sujeito passivo no ato do seu credenciamento. Artigo 23H. Os acessos ao DTE e as comunicações entre a Secretaria Municipal de Finanças e o sujeito passivo serão realizadas pelo servidor municipal através de certificado digital. Artigo 23I. O documento eletrônico transmitido através deste regulamento goza de legitimidade, integridade e autenticidade, exceto em caso de comprovada adulteração. Artigo 23J. A Secretaria Municipal de Finanças, através do departamento responsável pelo tributo do município de Jaciara, admitirá como domicílio tributário eletrônico o endereço eletrônico e e-mail fornecido pelo contribuinte. Artigo 26, parágrafo 2º, inciso 4º. As pessoas referidas nos incisos 2º ou 3º, parágrafo 14 do artigo 129 desta lei, pelo imposto devido pelas pessoas a que se refere o inciso 1º do mesmo parágrafo. Artigo 66, inciso 11. A dação em pagamento de bens imóveis. Artigo 95. A dação em pagamento de bens imóveis previsto pelo inciso 11 do artigo 66 deste Código Tributário deve abranger a totalidade do débito que se pretende liquidar, com atualizações, juros, multa e encargos legais, garantindo os benefícios previstos em eventual programa de recuperação fiscal. Artigo 114. Parágrafo único. Especificamente, para o contribuinte enquadrado como MEI, nos termos da Lei Complementar 123, o processo de registro deverá ter trâmite especial, visando a simplificação do registro, baixa suspensão e legalização do mesmo junto aos órgãos municipais. Artigo 127. O ISSQN tem como fato gerador a prestação de serviço constante à lista de serviços que segue, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. Artigo 129. O serviço considera-se prestado o imposto devido no local do estabelecimento prestador. Artigo 146. De nível fundamental, o valor do imposto é de 60 PFM. De nível médio, o valor do imposto é 120 PFM. De nível superior, o valor do imposto é 180 UPFM. Artigo 149. Responde igualmente pela retenção e recolhimento do imposto sobre serviço de qualquer natureza a pessoa jurídica que agenciar contratos de leasing, independentemente do local de inscrição do contrato. A pessoa jurídica arrendatária, se o contrato for efetuado diretamente com a arrendante ou se o agenciador do contrato estiver estabelecido em outro município. As empresas seguradoras e de previdência privada, as empresas e entidades que exploram loterias e outros jogos, os correios, as empresas e cooperativas que prestam serviço de assistência média e planos de saúde. Artigo 150. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a nomear as pessoas físicas, jurídicas ou a essas últimas equiparadas responsáveis pela retenção e repasse do ISSQN à Fazenda Pública Municipal. A retenção do imposto sobre serviço de qualquer natureza não será efetuada quando o prestador de serviço sujeitar-se ao pagamento do imposto com base em estimativa fiscal estiver imune ou isento do pagamento do imposto. Artigo 152. Respondem solidariamente pelo recolhimento do imposto sobre serviço de qualquer natureza devidos sobre as obras de construção civil, reconstrução, reforma, acréscimo ou demolição, as obras deste Código, o proprietário ou dono da obra ou edificação. Artigo 200. A alíquota a que se refere o inciso 2º do artigo 198 desta lei sofrerá acréscimo anual e progressivo para os imóveis não construídos que situados em logradouros ou vias públicas localizados no bairro centro do município, da seguinte forma: 2% no primeiro ano, 3% no segundo ano, 4% no terceiro ano da progressividade, 5% no quarto ano, 6% no quinto ano e 7% no sexto ano. Ficará isento da progressividade o proprietário de um único imóvel. Artigo 207, inciso 3º. Pertencente a pessoas idosas acima de 65 anos de idade, relativamente ao imóvel integrante do seu patrimônio, classificado na categoria estritamente residencial e onde efetivamente resida, e que não percebam rendimentos superiores a 2 salários mínimos nacionais e não possua outro imóvel urbano rural. Artigo 211. O disposto no inciso anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante havendo alocação de propriedade imobiliária ou cessão de direitos relativos à sua aquisição. Artigo 214. Entende-se como valor venal o valor corrente de mercado do bem ou direito. O valor venal do imóvel rural é o valor corrente de mercado
Na arrematação, leilão e na adjudicação de bens imóveis, a base de cálculo será o valor estabelecido pela avaliação judicial ou administrativa. Nas tornas ou reposições, a base de cálculo será o valor da fração ideal superior à meação à parte ideal, respeitado proporcionalmente o valor mínimo de que trata o presente artigo. A administração fazendária municipal poderá dispor de mecanismos especiais ou constituir comissão de técnicos especializados em avaliação de imóveis para determinar o valor venal do imóvel na época da transmissão. A avaliação do imóvel por parte do fisco municipal determina a fixação de base de cálculo do imposto para fins de tributação, correspondendo a essa estimativa fiscal do valor de mercado aplicado ao imóvel objeto da transmissão da cessão de direitos reais a ele relativos, objeto da realização do fato gerador. Artigo 218, esse que foi alvo da emenda do vereador. Artigo 218. A taxa de serviços públicos tem como fato gerador a utilização efetiva ou potencial de serviços de coleta de lixo, de limpeza pública e de expediente e serviços diversos cemitérios públicos prestados pelo município a contribuinte ou colocados à sua disposição com a regularidade necessária. Parágrafo 2º revogado, a linha A, B, C, D, E, F, G, H, I revogado, parágrafo 3º revogado, parágrafo 4º revogado. Artigo 220. A base de cálculo da taxa é o custo dos serviços utilizados pelo contribuinte ou colocados à sua disposição e dimensionados para cada caso em relação à taxa de expediente e serviços diversos por serviços prestados com aplicação das alíquotas correspondentes. Artigo 224. A taxa de licença devida em decorrência da atividade da administração pública municipal que no exercício regular do poder de polícia do município regula a prática de ato, abstenção e isenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, higiene, saúde, ordem e costumes, localização de estabelecimentos comerciais com ou sem fins lucrativos e comércio eventual ambulante, à tranquilidade pública, à propriedade, aos direitos individuais, coletivos, legislação urbanística, a que submete qualquer pessoa física ou jurídica. Artigo 227. A taxa será lançada com base nos dados fornecidos pelo contribuinte, constantes no local e existentes no cadastro imobiliário ou mobiliário. Parágrafo 1º. A taxa será lançada a cada licença requerida, concedida ou a constatação de funcionamento da atividade a ela sujeita, seja na fase inicial das atividades, quer na renovação. Artigo 230 revogado. Artigo 231, inciso 1º. Para a localização de estabelecimentos em fase inicial, alteração e renovação periódica. A linha F. As atividades dos microempreendedores individuais. Altera a lista de serviços da tabela 1. A tabela 7 fica revogada, a tabela 8ª fica revogada, que é a da taxa de limpeza pública e taxa de conservação de vias e logradouros públicos. Fica alterada a tabela 10, tabela de licença para exercício de comércio eventual ambulante. 1. Os vendedores ambulantes domiciliados fora do município, com veículo, R$ 100 diário, R$ 400 semanal, sem veículo por pessoa, R$ 50 diário e R$ 200 semanal. Esta lei entra em vigor na data de publicação, revogada disposições e contrário. Leônidas Leitão, vereador autor. Eu vou colocar em votação a emenda do vereador Leônidas, em discussão e votação. Depois a gente está votando o projeto. A emenda do vereador Leônidas está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Senhor presidente, não é uma emenda, é um substitutivo, tá? Substitutivo. Nesse substitutivo aí, a única coisa que muda nele é a revogação do inciso 4º do artigo 218. O que acontece? Né? No projeto do Executivo, eles já revogam todos, praticamente, aí, as taxas de expediente. E essa é as taxinhas que tem aí, né? Que vem no IPTU. E essa taxa de expediente é uma taxa incondicional, né? Tem até a decisão do STF e tudo mais. Era já para ter revogado esse artigo aí, esse inciso 4, faz muito tempo em Jaciara. Era para ter feito aí há muitos anos, né? E aí, quando eu li o projeto, vi que o Executivo já está fazendo a revogação dessas taxas. Portanto, o quarto inciso aí do artigo 218 não está sendo. Então, a única coisa que muda, o substitutivo é a mesma coisa, não vai mudar nada, é uma cópia. Mas a única coisa que muda é a revogação aí dessa taxinha aí de expediente. Qual que é a taxa de expediente? É o talãozinho, né? O talão
que chega para o cidadão, que nesse IPTU de 2021 chegou a R$ 10,26 para cada um pagar. E quando você parcela, esse IPTU, você paga R$ 30,78. Você não parcela os R$ 10,26, você parcela e ele triplica. Você acaba pagando R$ 30,78, que é uma taxa inconstitucional. Eu acharia que já está revogando junto essa taxa aí, né? E ele foi pago pelo executivo R$ 89 por cada boleto ali. Veja bem, o executivo pagou R$ 89 por cada boleto e está repassando para a população de Jaciara R$ 10,26 se pagar à vista. Quando é parcelado, paga 3 vezes mais. Então, eu solicito, peço a colaboração, do Nobres Edis, porque isso aí vai beneficiar a população de Jaciara e até fazer justiça. Porque se você for ver o histórico, eu fiz até um requerimento para o executivo, para que ele possa estar mandando dos anos anteriores quanto que isso aí estava sendo pago. O executivo, infelizmente, não me respondeu, a gente já estava com a intenção de revogar isso aí. Eu fiz esses requerimentos para o executivo para estar passando esse histórico, um exemplar mais ou menos 10 aí de cada bairro, especifiquei. Mas, infelizmente, não foi respondido esse requerimento. E quando eu vi, eu falei assim, agora essa taxa que já é inconstitucional, que está sendo repassada para a população de Jaciara, teria que ser revogada, cujo o executivo já está revogando algumas que já deveria ter revogado. Infelizmente, essa ficou. Solicito a colaboração aí do Nobres Edis e nós estamos aí revogando essa. O substitutivo do vereador Leônidas continua em discussão. Só para ressaltar aqui, o vereador Leônidas deixou bem claro, que não muda em nada, simplesmente é uma taxa aí que poderia, que eu sei que essa taxa ela já vem de anos e anos, evidente que nós temos que preservar o contribuinte, ajudar a contribuir. E no projeto já está bem claro, que eu estudei o projeto, busquei as informações, tanto no setor de tributos, como também no jurídico do executivo. A gente sabe que algumas taxas são mesmas inconstitucionais, mas são através de informações do setor de tributação, são necessárias, sim, para o executivo. E eu acredito que o que eu estudei, o que eu consegui levantar lá no projeto, os boletos, os talão de IPTUs que são emitidos via internet, esses não serão cobrados. E os que forem, até porque é uma prestação de serviço que a gestão vai ter que executar ali no momento da confecção do boleto. Então, mediante isso, eu respeito o trabalho do vereador Leônidas, mas esse é o meu posicionamento, o meu pensamento, a gente tem ajudado, tem contribuído para que as melhorias aconteçam no nosso município, mas eu ainda voto favorável ao projeto de lei. O substitutivo do projeto de lei do vereador Leônidas continua em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pelo que Vossa Excelência deu para entender aí, as guias, aquelas que são imprimidas pela internet, que não são pagas, só as que são pagas são as que são feitas a impressão lá na prefeitura. Setor de tributação. Logicamente que deve ser cobrado, sim, porque desde que tem os custos. Agora, se pela internet é de graça, aí tudo bem. Então, eu também voto de acordo com Vossa Excelência, eu voto de acordo com o projeto. O substitutivo continua em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, funcionários dessa casa, público
presente aqui. Presidente, isso que o senhor acabou de citar aí a respeito da impressão via internet consta no projeto? Sim. Ou foi a... Consegue ver esse item aí, Samanta? Qual que é esse item aí que fala que consta no projeto que não será cobrado se for impresso na internet? Vereador, a gente teria que dar mais uma olhada no projeto. Se possível, você não sabe o item, quem produziu o projeto lá, para que a gente possa ler essa cláusula aí. Está informando. Sei que o senhor disse aí, mas eu não lembro de ter visto isso no projeto. Porque, ou se existe essa lei já falando isso. Porque se não consta, tem que constar aí. Muito obrigado. Eu acredito que se o presidente consultou lá, deve estar no projeto. Isso foi através, vereador Charles, de uma ida ao setor de tributação, devido ao pedido de vista do vereador Leandro. Eu também fui buscar as informações e na explicação do setor lá, o que eu entendi foi isso. E tem no projeto, sim, mas eu não sei, mas eu vou... Nós estamos... Eu entendi o isso. projeto é meio extenso, né, a gente ainda necessita de fazer mais uma extraordinária para estar votando a lua. Então, nesse intuito, para a gente deixar mais, esclarecer melhor, eu vou novamente tirar o projeto e aí na próxima sessão, se para constar, realmente ver e analisar direitinho, na próxima sessão a gente está votando. Beleza, é porque se consta aí, depois vai imprimir lá e tem, aí pode dar, né? Então, ok, obrigado. O projeto está retirado, eu já até quero antecipar, eu não sei, Samanta, se... Então tá, eu vou já, para deixar mais... A Lua já teve audiência pública agora à tarde. Amanhã de manhã, provavelmente, está sendo protocolada na Câmara. E aí nós vamos estar marcando mais uma extraordinária para próxima terça, né? Não, mas quinta-feira na próxima terça ainda é dia 27, entendeu? Projeto. Se marcar uma sessão para amanhã. Então eu vou, devido à necessidade urgente desse projeto, eu vou verificar, vamos acompanhar certinho. Amanhã à tarde, mais uma sessão extraordinária. 14 horas. E lembrando que ainda nós temos projetos para votar ainda aí. O projeto de doação diária, que o Vanderlei foi que protocolou aqui. Tem projeto de vereadores também para ser votado. Oi? Vamos, eu vou sentar com os nossos servidores ali, ver a questão dos projetos, chegarem, até o Sidney me apresentou um projeto agora de doação diária também da fábrica de estofado, se eu não me engano, é isso aí. Vamos ver a necessidade também desse projeto, e aí amanhã a gente já está lendo também, vou pedir a colaboração das comissões aí. Eu entendo que alguns vereadores também já têm viagem aí marcada, mas amanhã à tarde ver se a gente já
ler pelo menos alguns projetos, já deixa encaminhado aí para a última sessão extraordinária na segunda ou na terça-feira. Pelo amor, presidente. Eu até gostaria de marcar uma sessão amanhã, de uma reunião da CCJ para amanhã, na parte, de preferência seria na parte da tarde, às 14 horas. Não sei que hora vai ser a reunião que o senhor marcou. Marcado para as 14, mas podemos fazer a reunião das comissões e logo em seguida a sessão. Isso. Eu vou pedir também ao executivo amanhã de manhã para que ver se a LOA, ver se com parecer, mais ou menos parece que pelo acompanhando que eu tenho acompanhado no nosso jurídico, já está o parecer quase que pronto. E aí a gente já vai ver se já pode estar lendo e votando todos os projetos para a gente encerrar pelo menos então amanhã. Vamos para o último projeto aqui então. Discussão e votação do projeto de lei número 53, 2021 do Executivo. Projeto de lei 53. Eu vou retirar esse projeto também, que eu preciso dar uma analisada melhor, e amanhã a gente vai estar votando tudo junto. Tá bom? Em nome de Deus, da democracia, está encerrada a sessão extraordinária.